Graças a Deus, irmãos. Boa noite. Amém, queridos? Então vamos para o nosso encontro das quartas, doutrina das quartas. E hoje nós temos o tema, o grande inquisidor e o Cristo vitorioso. O pão da terra e o pão do céu. O que você tem comido? Bastante sugestivo, não? Então vamos fazer uma oração. E vamos então, irmãos, começar, porque hoje a nossa doutrina está um pouco ampla, né? Mas vamos lá, vamos ver. Deus vai nos ajudar e nós vamos conseguir passar a mensagem, né, que certamente Deus assim nos concederá. Vamos fazer uma oração e vamos então prosseguir. Deus, soberano, bondoso, Pai, neste momento nós queremos te agradecer. Em primeiro lugar, Senhor, pelo teu grande amor com que o Senhor nos amou. E decorrente deste amor, Pai, o Senhor nos chamou para a salvação. Assim, Deus, nós temos perseverado, temos andado neste mundo turbulento, neste mundo, Deus, em que as coisas são cada vez mais difíceis e às vezes até incompreensíveis para aqueles que não te conhecem, para aqueles que não sabem dos teus propósitos, Pai. Mas nós sabemos que tudo está no teu controle, que o Senhor tem, Deus, o poder sobre todas as coisas. De modo que, então, é nessa esperança que nos agarramos, na esperança da sua vinda, na esperança de nos levar definitivamente para a glória. Por isso nós queremos te agradecer neste momento, pedimos que o Senhor fique conosco, abrindo assim o nosso entendimento, nos conduzindo, de modo que seja assim uma noite proveitosa, uma noite, Pai, de amplitude do conhecimento da Tua Palavra em nossos corações, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Então veja que o grande inquisidor e o Cristo vitorioso, o pão da terra e o pão do céu. O que você tem comido? Essa, na verdade, a gente vai buscar uma inspiração na literatura, o clássico da literatura russa. Fyodor Dostoiévski é um dos autores preferidos desde a minha adolescência. Eu não sei por que razões, mas eu tive um encontro com Dostoiévski aos 16 anos, com Crime e Castigo, e desde então eu sempre que nos momentos de lazer, nos momentos de oportunidade, então sempre li um pouco de Dostoiévski, né? Não sou especialista nele, porque na verdade todo o meu princípio era, na verdade, as boas histórias que ele assim constrói nas suas obras literárias. E uma das obras de Dostoiévski, que assim, que me marcou profundamente, mas não me marcou tanto como tem me marcado atualmente, né? Porque essa obra de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, é um tipo de uma literatura que quanto mais maduro você fica, mais você adquire o entendimento dela, né? E eu confesso que esse livro dele, Os Irmãos Karamazov, né? Ele foi, na verdade, o último romance publicado por Dostoiévski. Diz, inclusive, que até uma obra inacabada. Mas o livro, na verdade, ele é considerado como uma obra-prima, né, do autor e recebeu do próprio Freud o conceito de o maior romance já escrito. Ele também influenciou muito o filósofo Nietzsche, né, filósofo alemão Nietzsche, sobretudo na construção da sua teoria sobre a vontade de potência, né?
Então, Nietzsche ele trata aqui da construção dos fenômenos morais como conhecemos e estabelece uma nova moral de acordo com a natureza do homem. E essa, digamos assim, elaboração dele teve uma importância muito grande desta obra, né? Então ele observa esta natureza do homem ao longo da história construída no romance Irmãos Karamazov de Dostoiévski, tá? Então veja que o livro ele é bastante interessante. Eu não vou fazer aqui uma resenha do livro, mas eu vou citar alguns detalhes até para que a gente fique no contexto do qual assim ele se insere nesta doutrina de hoje, tá? Então o enredo do livro ele se debruça sobre o relacionamento conturbado e complexo entre os membros da família Karamazov, né, em uma cidade hipotética da Rússia do século XIX. Tá? Então, o patriarca da família, que é o Fyodor Pavlovich Karamazov, ele é um notório devasso, né, libertino, né, que ascendeu socialmente graças aos dotes das suas mulheres. Ele casou com 2 mulheres e os dotes dessas mulheres, assim, que permitiu que ele alavancasse socialmente e, assim, se tornasse um próspero homem de negócio, né? Então, o Fyodor Pavlovich, né, Karamazov, ele é tido assim, ele é descrito pelo próprio Dostoiévski aqui na obra como uma pessoa asquerosa, né? Egocêntrico, corrupto, imoral, e que tem uma enorme devoção pelo cumprimento dos seus desejos bestiais. Ele foi casado 2 vezes, muito mais por razões egoístas do que por amor. Tratava e tratou as suas mulheres com um grande desprezo, né? As suas preocupações, na verdade, estavam em ganhar dinheiro e seduzir mulheres jovens. Tá? Então ele tem 3 filhos dos seus 2 casamentos, tá? E um 4º filho não reconhecido, né? E o Pavel Fyodorovich Smerdyakov, né? Que é fruto, na verdade, de um estupro. Ele estuprou uma mulher não muito boa de cabeça, né? Uma mulher meio que doente mental, e de uma certa forma como se fosse uma mendiga, vivia nesse estado muito deplorável, né? Então, o outro filho dele, Dmitry Fyodorovich Karamazov, é o filho da primeira esposa, né? E da segunda esposa ele tem 2 filhos, que é o Ivan Fyodorovich Karamazov, que é o filho, na verdade, do meio, e Alexei Fyodorovich Karamazov, que é conhecido como, na obra, depois ele vai se referir como Aryosha, né, o filho mais novo. Agora, é importante que Ivan, ele é o filho mais afligido com traumas, né, ou conflito interno, é o filho do meio, né? Ele é uma pessoa brilhante e possui uma mente incisiva, né, analítica, e a sua inteligência é a grande culpada por levá-lo ao desespero, né? Então, baseando-se na lógica, ele duvida da existência de Deus e da imortalidade da alma, né? Ele acha que a única razão pela qual as pessoas são boas é o medo das consequências do juízo final. Mas ele não acredita, na verdade, no que ele prega, né? É uma pessoa profundamente moral, diferente, obviamente, do pai e do irmão mais velho, né? Por isso ele tem tanta aversão ao pai como ao seu discípulo, que é o Smerdyakov, que é o seu meio-irmão, né?
que o tem como exemplo intelectual. E Smerdyakov também é muito inteligente, embora meio que sisudo, meio asqueroso também, dadas as condições com que ele vive. Mas tem um irmão, né, Ivan, um grande intelectual, como seu grande admirador. Né? Então, a sua falta de fé em Deus, ela transborda para a falta de fé em si mesmo, né? E na própria humanidade. O terceiro filho, que é o Alyosha, né? Ele é o ponto fora da curva da família. Né? Sempre tem um, e aqui é Alyosha. Né? Ele é bondoso, ele é gentil, ele é amoroso, ele tem uma personalidade conciliadora, possui uma fé natural, simples em Deus, né? Que se traduz em um verdadeiro amor, obviamente, pela humanidade. Tá? Então, quando ele completa 20 anos, ele então vai se dedicar ao mosteiro e tem como mestre um monge, né? Um ancião, Zosima, seu mentor espiritual. Então, Alyosha, ele entende o mal humano e o fardo do pecado, né? E pratica, então, o perdão universal. Né? Suas dúvidas elas são resolvidas pelo compromisso em fazer o bem. O quarto filho, então, como a gente já falou, Pavel Fyodorovich Smerdyakov, ele é um servo da casa. Embora morando na casa com os irmãos, ele não é tratado como um irmão. O pai sequer deu um nome a ele. Né? Então, ele na verdade, sofre uma maldição por uma epilepsia. Aqui a gente vê a marca do próprio Dostoiévski, né, que constrói cada personagem aqui, talvez com um pouco de si mesmo. E o próprio autor, ele sofria de epilepsia. Né? Ele tinha um pai também muito autoritário. Então você vê que ele impregna aqui nos seus personagens muito de si. Né? Então, Smerdyakov, ele tem um temperamento que oscila entre a maldade e a servidão rastejante. Né? Ele torna-se, obviamente, uma figura repulsiva. Né? Ele, na verdade, da casa do seu pai. Né? Então, o conflito que une todos esses personagens, ele começa, na verdade, quando Dmitri, o filho mais velho, né, ele tenta recorrer à herança que, segundo ele, lhe era devida. Né? A herança, ele disse, olha, o dote era da minha mãe, e aí eu tenho direito aqui uma herança e eu preciso desse dinheiro. E ele precisava desse dinheiro justamente porque ele era muito parecido com o pai, tinha um tipo de vida assim, muito liberal e tal, e tinha pego o dinheiro da noiva e precisava pagar a noiva, então ele recorreu ao pai, olha, eu quero meu dinheiro aí, minha parte da herança. Aí, nesse momento é que, então, os personagens eles se interrelacionam todo aqui num conflito, né? Em que o pai ele nega, obviamente, ao filho essa herança, e pior do que isso, né? Ele usa o dinheiro para seduzir Grushenka. Grushenka é uma jovem linda, graciosa, em que Dmitri era insanamente apaixonado por ela. Embora ele fosse noivo de Katerina, olha que confusão, né? Ele tinha uma noiva, Katerina Ivanova, né? Mas era apaixonado por Grushenka. E o pai dele também tinha uma forte queda por Grushenka. Dmitri, ele na verdade, ele chega a ameaçar o pai de matá-lo se ele não deixasse Grushenka em paz. Tá? Então aí é nesse ambiente que Dostoiévski vai construindo então um suspense com vários indícios de que Dmitri, na verdade, poderia matar o pai. Tá? Então, para trazer mais a emoção à história, Ivan, né, o filho do meio, o intelectual, o que vive o grande conflito, né, um conflito mesmo de alguém que não crê em Deus, de um ateu, ele é apaixonado por Katerina, né? Katerina, que é a noiva do irmão, é a noiva de Dmitri. Tá?
Então, veja que ele então torce para que Dmitri mate o pai, porque Dmitri matando o pai, Grushenka ficava livre. Ele então imagina que o irmão se casaria com Grushenka e deixaria Katerina Ivanova então livre para que ele assim pudesse expressar o seu amor e assim se aceite casar-se com ela. Tá? Então é uma coisa gravíssima aqui, né? Uma história dramática. Então, já o filho caçula, Alyosha, ele tenta mediar esse conflito, né? Mas ele logo precisa voltar ao mosteiro, né? E de uma forma assim muito rápida, Ivan também propositadamente se ausenta da cidade. E o pai morre. Quem matou o pai? Tá? E aí é a grande história que vai se desenrolar. Se vocês quiserem, na verdade, saber quem matou o pai, eu recomendo que leiam o livro, porque é muito interessante. Eu confesso que li esse livro umas 2 vezes na minha juventude, mas confesso que tive muita dificuldade de entender. Para mim era a obra mais difícil de Dostoiévski para se entender. E mais tarde, então, quando me converti, e aí então, iniciando, né, no estudo da palavra de Deus, lendo a Bíblia, aí eu pude compreender melhor o livro. Tá? E hoje, obviamente, né, com mais idade, mais maturidade, eu tenho certeza que se voltar a ler o livro, e o farei assim que tiver uma oportunidade, é um livro muito grande, são 2 volumes, mas assim, o farei, e eu tenho certeza que vou compreender melhor ainda. Ou seja, quanto mais maturidade, quanto mais velho, quanto mais conhecimento, melhor você entende essa obra de Dostoiévski. Tá? Então, queridos, Dostoiévski, na verdade, ele usa Irmãos Karamazov, né? E ali ele enfatiza que o livre-arbítrio, né? Deus deu à humanidade uma grande responsabilidade. Ou seja, o livre-arbítrio dá à humanidade uma grande responsabilidade. Na verdade, é uma responsabilidade tão grande que a humanidade não sabe como lidar com esse livre-arbítrio e ele se torna um fardo. Tá? Então, todo o mundo, né, é livre para acreditar, obviamente, em Deus, ou não, fazer o bem ou não fazer o bem, é o que ele assim coloca, né, na ideia do livre-arbítrio. Então veja que o homem, então, ele está constantemente, né, nesse drama e, portanto, ele é livre para escolher o bem ou o mal, segundo a sua tese aqui. Então, para ele, não faz parte do plano de Deus fornecer milagres convenientes que forçam os homens a acreditar naquilo que duvidam. Então, eles vão acreditar ou não, segundo o seu livre-arbítrio. Então, assim, ele apresenta e contesta diferentes explicações do comportamento humano. Explora a noção de que a ausência, né, que na ausência de leis morais, o homem é livre para fazer o que ele escolhe. Tá? Então, os personagens, é interessante observar isso, os personagens que defendem, então, uma liberdade amoral, né, tendem a ser os mais ansiosos e autodestrutivos. Tá? Então, você vai observar que Dostoiévski ele acaba desafiando o determinismo psicológico e social. Sustenta a ideia de que tanto a nossa composição psicológica como a nossa posição na sociedade é que controla o modo como agimos. Tá? Então veja que para ele o livre-arbítrio ele torna o caminho da humanidade mais difícil, doloroso e perigoso. Embora é necessário, né, este homem quer evoluir além do estado de infância. Tá? Então veja que assim é uma descrição rápida que eu faço aqui da obra, mas tem uma parte do livro que é muito interessante
que é a parte que nós vamos usar aqui hoje como o fundamento da nossa doutrina, né? Porque há uma parte, um capítulo do romance que ele examina mais explicitamente o livre-arbítrio por meio de um poema de Ivan, né? O filho do meio, né? E que ele denomina como o Grande Inquisidor. É esse o Grande Inquisidor do nosso título aqui. Tá? Essa parte do romance é um capítulo à parte que ele merece uma leitura muito especial e atenta, né? É muito rica, muito interessante. E é essa parte, inclusive, que eu afirmo que na minha juventude eu li 2 vezes e pouco percebi o que tinha ali de conteúdo extremamente rico, que eu percebi agora, mais tarde, quando já é servo do Senhor Jesus, e num feriado, inclusive de carnaval, eu até comecei a ler de novo Dostoiévski e tal. E ali, então, examinando os irmãos Karamazov, eu me deparei com o Grande Inquisidor e eu disse, nossa, isso é brilhante, né? Isso aqui é fantástico. Então, essa parte do livro, ela é tão importante que ela ganha força dentro do livro como um outro livro dentro do livro. Tá? Então, é muito interessante essa parte, né? Eu diria, então, e isso torna, obviamente, a obra toda sensacional. Tá? Então, veja que este, então, é o nosso interesse do livro e é onde nós vamos, então, preparar aqui o caminho para a gente, então, considerar a questão doutrinária de hoje. Tá? Então, veja só, Dostoiévski, ele escreveu esse livro de forma tão interessante, né? E, sobretudo, esse capítulo do livro, que é denominado como o grande poema do Inquisidor, o Grande Inquisidor, nesse capítulo, o personagem Ivan, ele é ateu, liberal, então ele narra a história do Grande Inquisidor ao seu irmão, que é religioso, né, que é o irmão caçula, o Alyosha, né? Então, nele, Cristo, ele aparece como um símbolo da liberdade e o inquisidor, que é, na verdade, o cardeal do Santo Ofício, ele simboliza a consciência dominadora e a autoridade máxima. Tá? Então, a história ela se passa na época da Inquisição, na cidade de Sevilha, na Espanha, local onde Jesus retorna e opera curas e milagres. Jesus vem silenciosamente, não tem nenhum raio, relâmpagos, trovões, tem nada. Jesus silenciosamente ele retorna e retorna na época da Inquisição, o momento mais frenético da Inquisição. E ali Jesus retorna ali e aparece na Praça de Sevilha. Né? Então, o Grande Inquisidor, na verdade, ele aborda esse retorno de Cristo, né? E o encontro, obviamente, dele com o alto clero da igreja da época da Inquisição. Tá? Então Jesus ele aparece ali na praça e ele caminha entre o povo, e o povo logo assim descobre, percebe que é Cristo que está ali, e começa então a pedir milagres, né? Eles querem milagres, e Jesus vai, obviamente, né, fazendo alguns milagres. Tá? Mas a sua aparição, ela logo é assim, estendida por toda a cidade, e provoca então uma reação muito rápida do Grande Inquisidor de Sevilha. Né? E ele então vai até a praça, encontra Cristo, mesmo sabendo quem é ele manda prender Cristo. Tá? E os soldados certamente vêm marchando em direção a Cristo para prendê-lo. E aquela multidão que antes louvava e aclamava o seu nome ali, e glorificando os milagres e tal, como cordeiros, eles se afastam, né? Abre-se então o corredor,
e os soldados assim marcham em direção a Cristo, prende Cristo e ele sequer toma qualquer atitude. Tá? Então, o cardeal, que é o grande inquisidor, ele aproveita então para desafiar Cristo, acusando-o pelos males do mundo. Tá? Então ele diz assim, por que vieste nos atrapalhar? É o diálogo que Dostoiévski constrói. Por que vieste nos atrapalhar? Então ele pergunta rispidamente. Né? Ora, sem obter resposta de Cristo, o inquisidor, então, ele começa um longo monólogo. Tá? E aí ele argumenta que a igreja estava fazendo um grande trabalho, tá? A Inquisição ali, aquela igreja inquisidora, estava fazendo um grande trabalho para corrigir o erro de Cristo. Então, qual era o erro de Cristo? Aí ele diz, o inquisidor diz para Cristo, né? Ora, se não tivesse recusado as ofertas de Satanás no deserto, então o inquisidor referia-se às 3 tentações de Satanás a Jesus, né? E aí ele conclui, tudo seria muito diferente. Nada disso precisaria estar acontecendo. Então, aí ele menciona, vai mencionando cada uma das tentações. Então ele diz, olha, quando Satanás disse que te daria todos os reinos do mundo, por que você não aceitou? Tá? Por que você recusou esse presente do Espírito poderoso? Né? E ele continua no monólogo. Você sabia que se tivesse aceito o império e o palácio de César, né, em Roma, teria se tornado em um reino universal e teria dado paz ao mundo. Tá? Então, aí ele continua, diferente de você, Jesus, nós, aí ele diz, nós, né, os clérigos ali e tal, nós tomamos a espada e te abandonamos. Esse seu desejo de liberdade, que quer dar aos homens, não os beneficia, não beneficia a todos, mas a alguns. Não, é um benefício universal que vai alcançar todos os homens. Toda essa liberdade proveniente do teu sacrifício vai ser somente para alguns homens. Mas nosso poder não, nosso poder é universal e beneficia a todos. É o que diz o inquisidor para Jesus. Mas Jesus está lá calado e ele continua no seu monólogo. Né? E aí ele diz, olha, nós tornamos todos os homens felizes. Fizemos que abrissem mão de sua liberdade e submetessem a nós. Então, aquela liberdade que você veio dar a eles, nós os fizemos abrir mão dessa liberdade. E eles, então, estão todos agora sujeitos a nós. Nós mandamos e dominamos as suas consciências. Tá? Aí ele diz assim, olha, aí diz o grande inquisidor, ele diz assim, não há nada mais sedutor para o homem do que o livre-arbítrio. Tá? Mas também nada mais doloroso, né? Diz o inquisidor a Cristo. Então, para o inquisidor, a culpa de Jesus foi não ter acatado os apelos da multidão que zombava dele durante seu martírio, exortando para que descesse da cruz. Ora, se você tivesse cedido o clamor da multidão, pelo poder coercitivo do milagre, então você teria forçado aquela gente a acreditar em você. É o que diz o inquisidor. Mas você preferiu conferir-lhes a liberdade de crer ou não. Então, aí ele diz, por não poder ser desatrelada da responsabilidade, a liberdade, na verdade, né, ela é uma carga pesada e difícil deste homem comum suportar. Como pedir à multidão ignorante e covarde que carregasse esse fardo? Questiona o inquisidor. Então, irmãos, aí ele continua no seu monólogo e diz assim, os homens, em sua esmagadora maioria, preferem a paz da sujeição à angústia da liberdade. O desejo mais ardente deles é ter alguém diante de quem se inclinar. Uma força incontestada, né, que os liberte do ônus de ter de decidir sobre si próprios. Por isso necessitam de uma elite
que pense por eles, escolha por eles, enfim, que determine o que devem ou não fazer, aquilo em que devem ou não acreditar. Está percebendo o nível do diálogo? Não? Então, você não vê que tudo que eles querem é alguém que lhes dê o pão? O inquisidor fala para Cristo. Mas aí ele não tem resposta. E aí ele continua no monólogo. Aí ele diz assim, mas o pão que damos a eles é o pão que deles mesmos recebemos. Eles não querem o pão do céu. Eles não querem o pão divino. Eles querem o pão da terra. Tá? Então, diz o inquisidor, e aqui é fantástico o que ele diz, tá? Porque ele diz assim, seremos capazes de domar milhões de cabeças. Diremos a eles que todos os pecados deles serão perdoados se eles forem recatados, se eles forem fiéis, se eles forem obedientes, né? E se eles, então, seguirem o nosso plano, tá? Então todos os seus pecados serão perdoados, até porque Deus quer amar todos, Deus ama todos eles. Olha o que ele está dizendo. Então, irmãos, no papel de integrante aqui dessa elite encarregada de conduzir a multidão, o inquisidor enxerga o seu ofício como ápice de um longo trabalho, no sentido de proteger os homens da tentação da liberdade. Então, segundo ele, com isso ele está corrigindo o erro de Jesus, que quis dar liberdade aos homens que não querem a liberdade, porque temem a liberdade, porque não querem, obviamente, viver sem que alguém os diga o que fazer e como fazer. Tá? Não querem a liberdade. Então, irmãos, essa tarefa nada mais significa, prossegue então o inquisidor, de uma forma de amor. Nós o amamos, tá? É porque então nós amamos os homens, diz o inquisidor, que nos vemos na obrigação de privá-los de uma liberdade que de qualquer forma jamais lhes daria condição de ser usufruída. É porque eles são fracos demais para aguentar o peso da liberdade, né? E aí Jesus escuta todo o arrazoado do inquisidor sem dizer uma palavra. Tá? Então, quando finalmente o inquisidor se cala, a resposta que ele recebe de Cristo é um beijo nos lábios. Tá? Então o inquisidor fica muito perturbado com aquela situação e tal, e ele então abre a porta e ordena que, olha, saia, suma, sai daqui. E Jesus então desaparece na escuridão da noite. Tá? Bom, aí o que significa esse beijo enigmático aqui? Tá? Obviamente que ao longo da história, esse beijo ele tem sido debatido, né, por vários pensadores, mas isso aqui não é o nosso objeto aqui. Eu não quero debater, na verdade, o significado desse beijo, embora eu tenha o meu próprio conceito sobre ele. Tá? Mas ele não é importante aqui no aspecto que a gente quer realçar. Né? Eu quero chamar, na verdade, a sua atenção para o realismo desta obra, que escrita em 1879, com a sociedade brasileira. Né? Então, nós temos ali a família Karamazov, né? Incluindo o filho não assumido, um espelho de grande parte da família brasileira revelada atualmente. Um pai extremamente grotesco, né? Um pai irresponsável, sem vergonha na cara, irresponsável com relação aos filhos, no trato das mulheres, das suas próprias mulheres, filhos parricidas, né? Filhos que de uma certa forma são influenciados pela própria característica, o caráter dos pais, ou que querem negar tudo que o pai é, e por isso acaba não acreditando, né, na própria sociedade, em Deus, no ser humano,
E outros que buscam, então, na religião um refúgio para tentar ser diferente da própria família. É tudo que nós temos visto no Brasil de hoje. Eu poderia falar do mundo, mas eu prefiro não ser tão universal. Eu quero falar apenas da sociedade brasileira, da qual eu vivo, conheço e tem sido objeto de estudo meu no mundo secular por vários anos. Então eu prefiro falar dela. Tá? Então, essa família Karamazov, ela, na verdade, é um espelho. Ela espelha um pouco esta família tradicional brasileira. Tá? Tanto nos seus três estratos sociais. Você vai encontrar exatamente um retrato muito próximo da nossa realidade familiar. E o que é mais interessante, né, é que nada é mais perfeitamente aqui como uma caixa que cabe certinho a nossa igreja evangélica. Ah, meu Deus do céu! A nossa liderança evangélica, as nossas lideranças espirituais, os nossos crentes, né? As famílias ditas cristãs, encaixam-se perfeitamente aqui dentro desse romance de Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski. É por isso que ele é um clássico, né? É por isso que ele traz esse brilhantismo, porque parece que é uma obra que ela não tem idade, nunca terá idade. Tamanho realismo com que ele decifra assim o ser humano. E baseado no seu próprio caráter, né? No seu próprio interior, em que ele se espelha e ele, então, objetiva bastante também a sua própria subjetividade. Não é à toa que Freud, né, pai da psicanálise, tem como um dos maiores romances de todos os tempos, assim como o próprio filósofo niilista Nietzsche, né, Friedrich Nietzsche, que tem toda uma filosofia baseada na negação de Deus. Tá? Então olha para esta própria obra de Dostoiévski, se inspira aqui para grande parte da construção do seu pensamento sobre racionalidade, moral, ética e tudo mais. Tá? É uma obra realmente brilhante. Então, querido, o que eu quero então chamar a sua atenção aqui é que o relato do inquisidor das três tentações rejeitadas por Cristo e aceitas por ele, né? Toda aquela oferta de Satanás, Cristo rejeita, mas o inquisidor as aceita e culpa Cristo de ser responsável por tudo que está acontecendo no mundo e por ter rejeitado essas três ofertas de Satanás. Mas ele, o inquisidor, as recebe de bom grado. E aí, quando Cristo aparece no meio lá, obviamente, do seu domínio, ele, vem me atrapalhar, tu é culpado de tudo que tá aí, cara. Eu agora tô aqui tentando consertar teu erro. Tu devia ter aceitado. Né? A gente teria um império mundial, mas você negou tudo isso. E aí morreu na cruz, deixou os homens aí à deriva e tal. E aí, como é que se resolve essa questão? Então, essa é a grande questão. Então, veja então que a primeira tentação, aqui a gente pode então inferir que a primeira tentação ela traz a transformação de pedras em pães que Jesus recusou, Cristo recusou. Tá? Mas o inquisidor aceita. Né? E ele, na verdade, quando ele aceita, né, ele traz uma semelhança em demasia com muitas lideranças evangélicas de nosso país. Por quê? Porque, olha só, assim como o grande inquisidor, essas lideranças insistem em transformar o Evangelho de Cristo em uma busca contínua do ser humano por milagres.
Tá? Eles querem milagres. Eles não têm outro interesse no Evangelho de Cristo a não ser milagres. Tá? Então, veja que Mateus 4:3 diz assim: manda que essas pedras se transformem em pães. Isso exemplifica, né, na verdade, uma prática religiosa que se aproxima da magia. Né? Os caras querem mágica. Olha, o inquisidor diz: pô, Cristo, por que você não transformou aí? Veja que, então, por meio de uma única ordem sua, como num passe de mágica, você teria diante de si uma multidão de pães capaz de alimentar universalmente todos os homens da face da terra. Então, isso é o quê? É a prática religiosa que mais parece magia do que o evangelho de poder de Deus. Né? E por isso, essas lideranças hoje nas nossas igrejas evangélicas, né, elas ensinam que você deve, olha, determine o seu milagre. Determine, você precisa determinar, você tem que botar Deus na parede. Você tem que determinar, você tem que ir buscar, e buscar, e buscar. E pressione Deus até que você consiga o seu milagre. Então veja que, como um passe de mágica, você pode tudo, dependendo somente da sua fé e da sua capacidade de botar Deus na parede. Tá? Mas veja que essa é, então, a grande queixa do inquisidor contra Jesus. Ao não aceitar a proposta de Satanás, você deixou os homens aí, mortos de fome, desejosos, obviamente, dos milagres que você assim se recusou a fazer. Tá? Então veja que, na verdade, quando a gente olha para a Bíblia e vê a recusa de Jesus, né, por que Jesus, né, por que Jesus resistiu? Esta é a pergunta do inquisidor. Todos seríamos felizes com a multiplicação dos pães. Né? Mas, na verdade, agora aqui, considerando do ponto de vista bíblico, Jesus resistiu porque a sua obra redentora tem um significado muito maior para o povo de Deus. Maior, inclusive, do que apenas dar-lhe pão. Maior, inclusive, do que apenas, né, alimentar os famintos. E é isso que o inquisidor não percebeu. E é dessa forma que muitos dos nossos líderes das nossas igrejas têm tratado a população evangélica no Brasil. Eles querem apenas lhe dar o pão. Eles não querem ensinar. Eles não querem abrir, na verdade, a Bíblia, o decreto de Deus e apresentar ao povo, na verdade, qual é o propósito de Deus na criação. Eles não fazem isso. Então, veja que no livro, provavelmente, né, a intenção de Dostoiévski fosse nos alertar que o cristianismo ele não é um meio para se alcançar os desejos e os interesses egoístas dos seus fiéis. Tá? No entanto, essa é a prática das nossas atuais igrejas. Tá? As nossas igrejas têm, sobretudo, se assentado nessa prática. Então, óbvio que o que esses líderes fazem? Eles operam em um contexto de uma sociedade pragmática e utilitarista, né? Que visa mais prazer e menos dor. Então, esses ministros do falso evangelho, eles substituem a palavra de Deus por práticas religiosas que visam atender essa grande demanda social. Mais prazer, menos dor. Tá? Então, por isso, nossos crentes, de um modo geral, têm muita dificuldade em entender o propósito criador de Deus. Quando você lhes apresenta o evangelho de Deus, o verdadeiro, eles tomam um susto. Como? Não, isso não é possível. Não. Né?
Isso não é possível. Não, você está equivocado. Não, Deus morreu para salvar todo mundo. Não, Deus não quer que ninguém se perca. Não, Deus não faz. Eles não conhecem Deus. Eles não conhecem o propósito de Deus. Porque, na verdade, eles são doutrinados e seguidores desses inquisidores modernos, que são os grandes líderes espirituais das nossas igrejas evangélicas hoje no Brasil. Então, tudo o que fazem esses inquisidores, né, na verdade, apologistas do falso evangelho, é a afirmação de sua autoridade, né, em evidenciar milagres que, olha, que os seus ministérios estão promovendo. Eles curam, eles fazem milagre de transformar o pobre no rico, o camelô no empresário, né? Então é isso que eles vendem, né? Então, mas no entanto, quando você volta para o verdadeiro evangelho, para a palavra de Deus, você vai se dar conta que o próprio livro de Apocalipse, ele destaca o poder enganador de Satanás e os demônios na realização de certos sinais e prodígios. Tá? João, ele diz que viu demônios operadores de milagres. Tá? Apocalipse 16, 14, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Tá? O próprio Jesus diz que eles são capazes de fazer grandes sinais e prodígios. Né? Esses sinais, eles são tão impressionantes que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mateus 24, 24, Marcos 13, 22. Então veja que o apóstolo Paulo, né, ele escreve sobre a atuação do anticristo, dizendo que, segundo a ação de Satanás, né, ele realizará sinais e prodígios de mentira. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Né? Então, obviamente, isso explica porque tantas igrejas, né, comunidades supostamente com o título de evangélicos, né, propagam heresias, né, experimentam crescimento, inchaço, né, tão impressionantes sobre a alegação de serem fazedores de milagres. No entanto, irmãos, é claro que eles afirmam que esses sinais e prodígios realizam em nome de Deus. Tá? Então, mas repara que a própria Bíblia diz que o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz com o objetivo de enganar. Tá? Então, veja então, irmãos, que a questão, ela é, por demais, eu diria assim, complicada e problemática. Ora, então nós observamos que, nesse sentido, né, na terceira tentação, Satanás disse a Cristo, né, Mateus 4, 9, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então veja que a ganância pelo poder é uma das temáticas aqui de Dostoiévski. Tá? Nele, então, a aceitação do poder é sinônimo de aliança com o reino do inquisidor com o reino das trevas. Tá? Então veja que, embora a história ela tenha nos mostrado que é possível unir poder das trevas e cristianismo, e nós temos visto isso muito no nosso país, nós sabemos e conhecemos histórias horríveis de que ministros, pastores, mulheres, que têm, na verdade, uma grande associação com Satanás, estão aí nos púlpitos falando de Jesus. Mas, na verdade, são servos das trevas. A gente já viu isso. Né? A gente tem notícia dessas coisas. Tá? Então, veja que os evangelhos, né, ao contrário, tá? O livro, a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos revela
que essa união é impensável, essa união é impossível, não há pacto entre a luz e as trevas. Mas, historicamente, tem uma série de falsos líderes, né? Apologistas de Satanás, na verdade, falando em nome de Cristo, que já uniram a luz e trevas. Eles unem a luz e trevas. Né? Então, nessa perspectiva, né, o reino de Deus, é óbvio, a Bíblia nos diz que não é espaço para orgulho, para vaidade, né? Para o próprio poder das trevas. Mas esses homens conseguem juntar essas coisas todas e vão enganando as pessoas, né, no papel do grande inquisidor. Tá? Então veja que para Dostoiévski, a capacidade de escolher entre o reino do inquisidor ou o reino de Cristo está nas mãos do ser humano, e o ser humano essencialmente livre. Aí eu quero afirmar que concordo com ele, mas em que sentido? Livre do pecado e da opressão de Satanás por meio da palavra de Deus que liberta o cativo. Então nós vimos, se a palavra vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 31, 32. Tá? Então, em outras palavras, quando o reino de Cristo, né, ele está alicerçado na liberdade pelo conhecimento da palavra de Deus, tá? E, ao contrário disso, o reino do inquisidor, ele se estabelece por meio do pão. Você tem que dar pão, comida para as pessoas. Você tem que dar milagres para as pessoas. Tá? Então veja que o poder rejeitado por Cristo, né, lá na tentação, no deserto, né, na verdade, aceito pelo inquisidor, tá, é o que hoje opera dentro das nossas igrejas. Essas lideranças, eles abandonam Cristo. Eles abandonam uma palavra que libertam e se apropriam do pão, do milagre e do poder que Jesus recusou quando oferecido por Satanás. Eles, então, junto com o inquisidor, eles se apropriam dessas três coisas. Né? E então, com o seguinte princípio: ora, por meio do pão rejeitado por Cristo, o inquisidor, ele diz que atrairia a multidão faminta. É o que esses caras têm feito. Quando eles começam a pregar a teologia da prosperidade, que você vai ter casa, que você vai ter carro, que você vai virar empresário, que você vai virar isso, o que eles estão fazendo? Eles estão se apropriando do pão que Cristo rejeitou. E que, na verdade, o grande inquisidor apropriou-se desse pão, e por meio deste pão rejeitado por Cristo, eles estão aprisionando essa multidão de brasileiros. Milhares e milhares de cristãos evangélicos. Eles se enganam. Aí eles começam a camuflar, eles começam a botar rótulos. Aí eles botam rótulos de radical, de encontro com Deus, de campanha de milagre, de campanha da prosperidade, de campanha do casamento feliz, campanha de alguém. O que é isso, senão uma tentativa de se apropriar do pão que o diabo ofereceu a Cristo e Cristo rejeitou? Eles se apropriam porque, segundo o inquisidor, por meio desta apropriação do pão que Jesus rejeitou, eles então comandariam multidões como eles têm comandado. No Brasil são aproximadamente 40 milhões de cabeças. Tá? Então, por outro lado, por meio do milagre dos anjos, tá? O inquisidor alcançaria a multidão desejosa de milagres. Aquele milagre que Jesus rejeitou fazer, né, diante dos anjos, o inquisidor se apropriou disso. A oferta do diabo a Jesus deu ordem a seus anjos. Jesus recusou a fazer esse milagre. Mas esse milagre que Jesus recusou como oferta de Satanás, esses líderes, esses pastores dessas igrejas se apropriaram deste milagre. Tá?
dê ordem aos seus anjos. Aí eles começam a ordenar. Ordena a Deus para te dar casa própria, ordena a Deus para fazer isso, ordena para fazer aquilo. Então veja que é dessa forma, por meio da apropriação do milagre que Jesus rejeitou fazer, que os inquiridores, e que na verdade são os nossos inquisidores modernos, nossos grandes líderes e pastores, eles estão dominando multidão de pessoas. Tá? 40 milhões de brasileiros. Tá? E por meio da autoridade e do poder concedido por Satanás, que Cristo também rejeitou. Tudo isso eu te dou. Tu vai ser poderoso. Jesus rejeitou isso, mas o inquisidor se apropriou. E junto com ele, essa massa de líderes neste país, que congrega 90% dos nossos evangélicos, estão, na verdade, né, comandadas por eles e por Satanás. Ou seja, eles dominam as suas consciências. Eles viram gado, como a gíria que se diz aí na rede social, fazem tudo que seus pastores mandam. Seus pastores mandam eles replicarem fake news, eles replicam fake news. Seus pastores mandam eles apoiarem homens que têm moral nenhuma, só em pronunciar e só em falar e mostrar-se publicamente, a gente percebe a índole do sujeito. A gente percebe o que está dentro do seu coração e o como é a sua mente. Mas esse malfeitor, digamos assim, se transformou no Messias desta massa comandada por esses inquisidores que se apropriaram do poder oferecido por Satanás que Jesus recusou. É isso que a gente tem. Eu fico estarrecido com tudo isso. Eu fico estarrecido com tudo isso. Então, irmãos, não é isso que está acontecendo? Não é justamente esse papel que encarnam os ministros do falso evangelho em nossas igrejas? Não é isso? Eles se apropriaram das 3 recusas, né? das 3 ofertas que Jesus recusou. Eles se apropriaram delas. E estão dizendo agora que este é o evangelho de Cristo. Esta é a igreja de Cristo. Aí tem um bando de gente que navega nessa história. Aí uns navegam porque eles não têm conhecimento da verdade, eles não têm tempo, não tem alguém que os instrua, ou são espertos mesmo. Eles vão nesse oba-oba, porque tudo que eles querem, eu conheço muitos deles, que entram nessas histórias fantasiosas porque eles querem ser famosos. O cara está há 20 anos, 30 anos no ministério, eu conheço muito. Nunca saíram daquela coisinha assim. Sempre tiveram aquele grupinho, né, na verdade, né, aquele grupinho em torno deles, e que eles se mantêm cativos no meio daquele grupo, agrada-os de todas as formas, e se dizem, na verdade, pastores de Deus, pregadores do Evangelho de Cristo. Não sabem nem o propósito da criação. E aí vivem essa ilusão de que, na verdade, são homens de Deus. Lamentável. Porque perdem a oportunidade de efetivamente abrirem as mentes para se tornarem homens de Deus. Mas, na verdade, tudo que eles fazem é comer nas beiradas do poder que Satanás ofereceu a Jesus e Jesus recusou. Porque o seu evangelho é muito maior do que isso. Tá? Então, irmãos, é nesse sentido que eu sinto um calor, que eu sinto inflamar o meu interior por uma necessidade urgente, tá, de voltarmos ao verdadeiro evangelho de Deus. Eu tenho orado para que essas pessoas reconheçam os seus erros e voltem-se para Deus, e assim submetendo-se ao poder do verdadeiro Deus, recusando o falso poder do inquisidor, né, que expulsou, na verdade, Cristo da sua igreja. Então, irmãos, um evangelho sem Cristo, como eles pregam, em nome de Cristo, né, e sua poderosa palavra,
É um instrumento do diabo. Nós acabamos de ver aqui. Fyodor Dostoiévski nos ajudou a ver isso com muita clareza. Tá? Um evangelho sem Cristo, como eles pregam, ensinam. Um evangelho sem a poderosa palavra de Deus é um instrumento do diabo. Não é outra coisa. Somente a palavra de Deus tem autoridade. Então, quando alguém despreza o conhecimento bíblico, está desprezando a autoridade de Deus. E os caras têm a cara de pau de encher a boca e falar: Deus não faz acepção. Eu não posso acreditar que Deus ama uns e não ama outros. Misericórdia, Deus tenha piedade dessas almas, Senhor. Então, querido, a Bíblia é a palavra de Deus. E, portanto, ela tem a autoridade do próprio Deus. A palavra de Deus, portanto, encoraja-nos a enfrentar todo tipo de resistência a ela, inclusive desses inquisidores modernos. Tá? Então veja que a palavra de Deus, diferente desse instrumento que os inquisidores se apropriaram pela rejeição de Cristo, tá? Quando compreendida, ela torna-se uma força revolucionária no meio da sociedade. Eu vou repetir para você. Eu estou te dizendo que quando a palavra de Deus ela é compreendida na sua íntegra, ela se torna uma força revolucionária no meio da sociedade. Então, queridos, a mudança social que todos requerem, que todos esperam de políticos, ela só pode ser estabelecida pela elevação do Evangelho de Cristo. Então, é nesse sentido que eu quero te chamar a atenção. O Evangelho de Cristo, além de ser uma força revolucionária no meio da sociedade, qualquer que seja ela, tá? É o guia completo e suficiente para tudo aquilo que nós devemos crer, viver como crentes fiéis em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, quando nós nos submetemos à objetividade da palavra de Deus e ao ministério interior sobrenatural do Espírito Santo, que atuam conjuntamente no nosso ser, somos nova criatura. E o significado principal desse novo nascimento é que somos gerados pelo Espírito vivificante. Aleluia, aleluia. Não nascemos de nossa própria imaginação. Tá? Não nascemos de nossa imaginação, cara. Uma ideia de que é necessário falar línguas estranhas, ser crente, ser não nascemos de nossa imaginação. Sobretudo de uma ideia de que é necessário falar em línguas estranhas. Sem o arrependimento e regeneração que vem do alto, somos engodo. Somos engodo. Não somos sequer crentes. Então, esses inquisidores em nossas igrejas, eles sustentam esta ideia imaginária na mente de nossos irmãos. Ensinam convenções nas quais as pessoas imaginam Deus de acordo com a sua preferência. De acordo com a sua preferência. Então, irmãos, essa preferência desses cristãos, elas têm se tornado demasiadamente
inelástica. A curva desta preferência se comporta como inelasticamente. O que significa que eles são tapados, eles fecham. Se você pega, né, o primeiro quadrante cartesiano e ali tomando o eixo de X e de Y, a curva da preferência desses nossos evangélicos, ela é vertical, tá? Ela tem o sentido ali, ó, a partir do princípio do zero e vai subindo infinitamente. Isso significa dizer que eles são inelásticos em relação à verdade. Eles se tornaram irredutíveis, inflexíveis a aceitar a verdade de Deus. Isso é horrível. Porque eles rejeitam Deus. Eles rejeitam a verdade de Deus e não percebem. Então, irmãos, é óbvio que todas as vezes que usamos as nossas próprias experiências para imaginar o que Deus deve ser, ora, ele sempre será limitado às nossas próprias experiências e imaginação. Não pode ser de outra maneira. Ele sempre será, né, e parecerá um Deus, né, que na verdade é limitado no seu poder. Sempre será um Deus guiado por nossos sentimentos humanos. Por isso ele deve amar todos os homens, por isso ele não deve fazer acepção, por isso ele não pode odiar ninguém, por isso ele odeia só o pecado, mas ele não odeia o pecador. Por isso ele quer salvar todos os homens, por isso ele não quer que nenhum homem se perca. Ah? Loucura, irmão. Loucura dessa gente. Loucura dessa gente. Loucura dessa gente que tem a ideia de Deus moldada conforme o que lhe parece mais adequado à sua condição pecaminosa. É isso. É isso. Mas de tudo isso, de toda essa imaginação fértil, tá? A Bíblia nos mostra que Deus não nos deixou adivinhar o que Ele é. Mas, ao contrário, ela nos diz em sua palavra quem é Deus. Jesus disse, diante daqueles confusos líderes judeus farisaicos da sua época, João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna. E são elas mesmo que testificam de mim. Aleluia! Quer saber quem é Deus? Quer saber quem é Cristo? Examinai as Escrituras, irmãos. Não aceite o engodo dessas mentes inquisidoras que, na verdade, estão comendo o pão que Jesus rejeitou. Estão te oferecendo em nome de liberdade, em nome de riqueza, em nome de felicidade, em nome de satisfação. Você nunca percebeu isto. Mas agora você pode começar a abrir a mente e entender essas coisas. Examinai as Escrituras. Porque são elas mesmas que testificam de mim. E Jesus está dizendo isso. Então veja que o erro daqueles fariseus, o erro de muitos crentes hoje, que são, na verdade, guiados por esses inquisidores modernos, que comem o pão do diabo, que comem o pão que Jesus rejeitou. Essas pessoas, na verdade, né, estão obscurecendo a mensagem da Bíblia. Eles obscurecem a mensagem escriturística. Então veja que o erro deles, assim como Jesus está mostrando aqui o erro dos fariseus, é não estudar a Bíblia para encontrar a vida eterna. Essas pessoas não estão preocupadas com a vida eterna, até porque tudo que eles querem está neste mundo, somente neste mundo. Porque eles sabem que no outro mundo eles já estão mortos. Eles sabem que no outro mundo o endereço deles já está certo. E querem te levar junto com ele.
Então, o que nós estamos observando aqui? Essas pessoas, eles adicionam às escrituras, né, tudo aquilo que lhe é conveniente. Interpretam a escritura de acordo com aquilo que lhe conserva o poder de deter a verdade, que na verdade é uma farsa, é uma mentira. Então, para justificar as suas avarezas, seus pecados, aqueles fariseus perverteram o ensinamento de Cristo. Mas por que eles fizeram isso? Só foi possível a eles fazerem isto porque aquelas pessoas lá, tanto como os cá, essas pessoas gostam daquilo que lhe é favorável. Gostam daquilo que as exime de culpa dos seus próprios pecados. Então, eles gostam de alguma coisa que lhes dê um Deus ao seu gosto. Um Deus que tolera o seu pecado, as suas iniquidades no modo geral. Então, repara que no verso seguinte, Jesus explicou realmente o problema deles. João 5,40, Jesus diz assim: contudo, não quereis vir a mim para ter vida eterna. Eles queriam encontrar um jeito de conseguir vida eterna através de seus próprios esforços, recusando Jesus. Esses inquisidores de hoje estão fazendo isso com vocês. Eles querem que vocês encontrem vida eterna baseado no esforço de vocês, com seus dízimos, com as suas submissões aos seus ideais, aos seus entendimentos e as vantagens que tiram nos seus ministérios. Eles são um engodo e estão engodando vocês. Tá? Então veja que eles não querem admitir o quão perdidos e depravados aqueles fariseus eram. Eles não queriam admitir isso diante de Cristo. Então, eles não queriam, porque se admitissem isso, eles teriam que aceitar que Deus tinha enviado um Salvador para redimi-los. Você está fazendo a mesma coisa. Quando você cai no engodo dessa gente, que Deus quer salvar todo mundo, que Deus não faz acepção, que Deus odeia só o pecado, mas o pecador não, e que Deus é misericordioso no sentido que Ele tolera o seu pecado. Você está caindo na mesma lábia que os fariseus da época de Jesus engabelaram os seus súditos, né? O seu povo. E você está caindo no mesmo erro hoje. Então veja que eles precisavam, aqueles fariseus, eles precisavam torcer toda a Escritura de uma maneira tal que elas não apontassem para Cristo. Você está caindo no mesmo erro hoje. Porque eles estão fazendo com que o seu cristianismo, a sua religiosidade, a sua espiritualidade não esteja em Cristo, mas em você mesmo. Você tem que buscar, você tem que determinar. Tá? Então eles querem, da mesma forma que os fariseus da época de Jesus, né, torcer a Escritura para que elas não apontem para Cristo. A tua salvação vem de Deus, ela não vem de você. Entende isso? Isso foi impossível tanto para eles quanto é impossível para você hoje. Então significa que Jesus, ele é o principal foco de toda a Escritura. Elas testificam dele. Quando nos voltamos para o Antigo Testamento, constatamos a mesma coisa. O Novo Testamento já mostrava a necessidade de um Salvador. Desculpa, o Antigo Testamento já mostrava a necessidade de um Salvador. Então, o Antigo Testamento já mostrava quão infinitamente altos são os padrões santos de Deus. E como jamais qualquer homem poderia alcançá-lo ou cumpri-lo. Então, por isso, né,
mostra que a justiça não poderia ser posta de lado, mas precisava ser cumprida, e nenhum homem poderia cumpri-la. Por isso os sacrifícios lá do Antigo Testamento ilustravam que a penalidade do pecado é a morte. Certo? E que a pena precisava ser paga. Mas como? Nenhum homem conseguiria pagá-la. Então, óbvio que o pecador, ele precisava de um substituto. Um substituto que Deus mesmo providenciasse. Então, o Antigo Testamento mostra como a promessa vagarosamente se cumpria e se tornou conhecida em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. As Escrituras não nos deixam enganados. Tá? Isso é maravilhoso. E aí, então, irmãos, é o que eu quero dizer para você. Jesus, Cristo, ele não foi chamado Cordeiro de Deus à toa. Mas ele foi chamado Cordeiro de Deus porque ele morreu para pagar os pecados do seu povo. Ele foi aquele substituto que Deus prometeu no princípio. E assim, irmãos, após sua ressurreição, quando Jesus apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaú, o Evangelho de Lucas, ele nos dá uma explicação fantástica. E começando por Moisés e todos os profetas, ele expunha o que a seu respeito constava nas Escrituras. Aleluia! Lucas 24, 27. Isso não é uma boa notícia? Isso não é maravilhoso? Isso não são as boas novas? Você quer conhecer Jesus? Você quer conhecer Deus? Examine as Escrituras. Não precisamos de uma vida de experiência a grandes, as lideranças que 60 anos de experiência. Oh, fulano é experiente. O cara ficou 30 anos em Israel, o outro ficou 30 anos na África. Gente, isso não significa que eles tenham tido conhecimento de Deus. O fato do cara ser ministro 30 anos na África e voltou agora para o Brasil, ou isso, ou outro, aquilo, o cara tem 70, jubilado já, não significa que ele tenha conhecimento de Deus, irmão. Não significa. Não significa que ele esteja apto. Só ele pode te passar conhecimento de Deus. Não tem o menor sentido crer nessas histórias. Porque, veja, irmãos, nós não precisamos de uma vida de experiência. Ou até mesmo de um diploma em filosofia, em bacharelado, doutorado, em teologia, para saber a respeito de Deus. A Bíblia, ela nos fala de Deus. Nós temos todos os fatos que um homem pode saber sobre Deus na Bíblia. A Bíblia nos ensina sobre Deus. Então veja que Salmos 119, versos 98 a 100. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Você quer um exemplo melhor de tudo que eu estou te falando? Então Deus, ele revela a si mesmo na Bíblia como o soberano redentor do seu povo. Essa é a visão única. Diferente da visão dos religiosos que divinizam o homem de alguma forma, que querem tornar o homem auxiliador de Deus, coparticipante de Deus na criação. Então, gente, Deus é infinito, eterno, imutável. E de acordo com as Escrituras, ele controla todas as coisas. E o seu poder não conhece limites nem fronteiras. Então ele nunca tem de mudar os seus planos, a sua mente. Eles sempre foram perfeitos. O Deus da Bíblia tem completo controle de todas as coisas.
todo o tempo. A Bíblia não deixa dúvida sobre esse fato. Salmo 135, verso 6. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Provérbios 21, 1. Como o ribeiro das águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Isto é ou não soberania? Predestinação. Querido, a Bíblia, o que você faz com a Bíblia? Você não lê a Bíblia. O que seus líderes fazem com a Bíblia? Eles não pregam a Bíblia, eles não ensinam a Bíblia nas suas igrejas. Então veja, Efésios, no primeiro capítulo, os versos 11 e 12. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, Deus decretou, certo? E o que é mais interessante, até as más intenções, os atos pecaminosos do homem, ele os utiliza para o benefício dos seus eleitos. Gênesis 50, 20. Veja como Pedro explicou a perversa crucificação de Cristo. Atos 2, 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Veja, isso é Deus, isso é a Bíblia, isso é a sua verdade. Então a nossa tarefa é aceitar o que Deus nos diz, obedecer os seus mandamentos. Deus não é revelado somente como soberano, ele também é o amável redentor do seu povo. Então, irmãos, Deus, ele não deixou coisas nenhuma por fazer. Todas as coisas que Deus determinou, elas aconteceram e continuarão acontecendo. Havia um plano que Deus assim criou antes da fundação do mundo. Então não tem como. Se nos conscientizássemos de nossos pecados, e se nós nos conscientizamos dele e vamos até Jesus, é porque Deus dirige os nossos passos. Então, irmãos, tudo que Deus planejou acontece, porque ele o faz acontecer. Então, cara, não tenha dúvida, não tenha dúvida que até mesmo a obra de Cristo, ela foi ordenada para o seu povo antes da sua criação. Paulo nos ensina isso fortemente. Então, repara que nós não temos absolutamente nenhum conhecimento da verdade fora da Bíblia. Então, veja que a escolha de Deus, ou a eleição de Deus, ela não foi baseada em algo que fizemos ou algo que Deus viu que faríamos. Ela é baseada somente na graça de Deus. Então, irmãos, nosso único trabalho é corresponder se há alguma coisa que possamos fazer na nossa redenção. Depois que o Senhor nos regenera nossos corações, é que nós devemos andar e viver pela sua graça. O verdadeiro arrependimento e fé em Cristo começa a nos levar a amar a sua verdade. Esse é o Evangelho de Deus. Mas os inquisidores modernos insistem com uma mentira. Querem fazer crer sem nenhuma evidência bíblica que Deus deu parte de sua soberania ao homem. Redefinem a presciência para significar que Deus olhou para o futuro e aí ele sabia quem ia se arrepender e quem não ia. Ou seja, eles tiram a soberania de Deus e colocam no homem. Deus é apenas um conhecedor do futuro, mas ele não designa, obviamente, e nem dirige os passos do homem.
Então, veja, irmãos, nós não podemos continuar nessa situação. Tá? Nós temos que reagir, nós temos que entender, né? E com isso, entendermos que o homem, né, ele não pode viver segundo os seus desejos. Adão e Eva nos é um grande exemplo. O homem quer fazer a sua própria escolha, decisões e ações para ser o fator controlador do seu futuro, claro. Mas eles carecem do conhecimento de Deus. Eles carecem deste Deus maravilhoso que temos quando descansamos na sua verdade, na verdade da sua palavra. Quando descansamos no seu infinito, eterno, imutável, reinado soberano, que traz uma maravilhosa paz e confiança ao nosso viver diário. Deus é soberano. E soberania significa governo. A soberania de Deus significa que Deus governa a sua criação com absoluto poder e autoridade. Ele determina o que vai acontecer, faz acontecer. Deus não fica alarmado, frustrado ou derrotado pelas circunstâncias, pelo pecado ou pela rebeldia das suas criaturas. Mas Deus persevera conosco, protegendo-nos de deixar a fé. Então, certamente perseveramos porque Deus nos faz perseverar. Então, queridos, não entenda de outra maneira. E saiba que no final das contas, o Evangelho de Deus, ele impõe aos crentes, ele impõe a nós um mandato cultural que nos faz viver ativamente na sociedade. E devemos trabalhar para a transformação do mundo e as suas culturas. Como? Ensinando, anunciando, vivendo, testemunhando a palavra de Deus. Somos chamados a estar no mundo, não para nos afastarmos dele. Embora devemos alimentar os que têm fome, dar roupa aos que estão nus, mas essa não é a nossa tarefa principal. Essa não é a nossa tarefa principal. Na verdade, nós só alimentamos e vestimos alguém quando a ele damos a palavra que transforma a mente. Então, irmãos, para terminar, fujam dos inquisidores, os falsos líderes religiosos que incitam o povo a ficar preso na sua ignorância bíblica, enquanto eles comem o pão da terra. E te levam a comer das migalhas do próprio pão, que segundo eles, o pão que eles te dão um pão que você mesmo deu a eles. Eles comem primeiro desse pão e depois te dão as migalhas. Mas abandone esse pão da terra, irmãos. Procure comer o pão do céu. O pão vivo que desceu do céu. Amém? Que Deus os abençoe e que Deus possa, sim, ter transmitido algo proveitoso para você nesta noite. E que o Espírito Santo de Deus possa, sim, continuar falando ao seu coração. Amém?